Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Viver da Clínica Psi. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que se chama crise conjugal. Temos dois grandes trabalhos aqui. Primeiro, desmistificar a palavra crise. E o segundo, ter um outro olhar para a vida conjugal. Um outro olhar para esse trabalho com os casais, com a vida conjugal. Crise conjugal faz parte da vida. E é muito importante você, terapeuta, você, psicoterapeuta, que se depara com uma crise conjugal no consultório, que consiga percebê-la ou que depara com uma crise conjugal onde não é declarada essa crise. Ou muitas vezes que você se depara com essa crise conjugal onde está consciente essa crise conjugal. O que eu faço? Como eu devo proceder? Qual o melhor caminho? Qual a prioridade de trabalho com o casal que esteja em crise conjugal? E muitas vezes você está com uma das partes, né? Não está com o casal em si. Então, vamos conversar e vamos dialogar sobre isso. Primeiro ponto, desmistificar a palavra crise como algo negativo. Na vida, na sociedade, a palavra crise é algo negativo. E o primeiro ponto que a gente precisa olhar é para a crise como algo positivo e da vida, é naturalizar o normal. Nascer, em algum grau, é crise, é viver essa crise de sair de dentro de um espaço conhecido para um espaço desconhecido, que é nascer, viver na terra, que é sair da água para a terra. Quando um casal vira família, né, quando nasce o filho, ele vive uma crise. Por quê? Porque entrou uma terceira pessoa ali, entrou um filho, entrou vários temas, e aquilo tudo mobiliza também essas pessoas, esses casais que vão estar vivendo esse momento. Então, a crise é natural. Quando o filho sai de casa, muitas vezes o casal vive uma crise. Por quê? Porque dois momentos importantes da vida da família e do ciclo da família. Primeiro, pensar a família como ciclos e não uma família constante. A família tem ciclos, tem temas que toda a família vai viver. Luto, toda a família vai viver. Nascimento de filho, toda a família vai viver, porque para ser família precisa ter filhos. Se você não tem filhos, você é um casal, não é uma família. Então, é importante a gente deixar isso claro e naturalizar a crise. E a crise conjugal, ela também precisa ser naturalizada. Como eu já disse no encontro passado, ninguém chegou na vida adulta emocionalmente maduro. Por quê? Porque a gente tem uma história cultural, porque a gente tem uma história também com os nossos pais, com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Então, a vida adulta é um grande desafio de a gente amadurecer emocionalmente. Ou sozinho, se eu não tiver um relacionamento, e se eu tiver um relacionamento com o outro, que é muito difícil, porque você está com duas pessoas amadurecendo emocionalmente, ou que deveria estar amadurecendo emocionalmente. E é muito natural existir crises, não só uma, algumas, dentro da vida conjugal. E isso não significa que a pessoa precisa se separar. Isso não significa que as pessoas não se amam. Isso não significa que a pessoa não conseguiu administrar o seu casamento sozinho. Isso só significa que vocês são pessoas humanas e que é muito natural a gente viver crises pessoais, individuais, casais, conjugais. Já que você está vivendo uma crise individual, naturalmente essa crise também vai estar refletindo na vida conjugal. Então, naturalizar a palavra crise. E essa palavra crise, muitas vezes, no consultório, quando a gente deflagra ou para uma paciente, ou para até para o casal, fala assim: olha, vocês estão vivendo uma crise conjugal. Aí a pessoa já fala: não, mas eu não quero me separar. Eu falo assim: não, mas eu não estou falando de separação. Eu estou falando de uma crise conjugal. Crise conjugal é um ajuste que esse casal precisa fazer. Ajuste este, que é como se tivesse aquela mesa de som, onde você precisa mexer naqueles pininhos lá, que eu não sei muito como mexe, mas que aquelas pininhos vai regular essa vida conjugal de acordo com o momento do ciclo da família e da vida daquele casal. Então, a crise, ela deflagra exatamente isso, esse cuidado que precisa ter
para olhar para isso. Fora que muitos casamentos, muitas histórias de casamentos, né? A gente não precisa ir muito longe na nossa rede para perceber. Muitos casamentos foram arranjados, muitas pessoas foram obrigadas a casar, ou porque engravidaram, né? Um tempo atrás, dependendo se você é do interior, né? Muitas vezes era uma obrigação esse casamento. Ou por outras motivações, né? Que não seja o desejo livre, né? Dessas duas pessoas, desses dois casais, a estarem juntos numa vida. Então, muitas outras interferências foi feita dentro da vida conjugal e dentro da vida familiar, né? Eu brinco aqui com os meus clientes que é o seguinte: quando a gente chegou no mundo, o rolo de filme já estava enorme. A nossa história, a história dos nossos pais, né? A história da vida conjugal dos nossos pais já estava em funcionamento, né? E é importante a gente parar e olhar e perceber. Quando eu cheguei no trem, o trem já estava andando. Quando a gente é pequeno, a gente não tem como fazer isso, porque a gente vive uma fase que chama egocentrismo. Então, o mundo gira em torno de mim. Então, eu não consigo perceber que, quando eu não existia, as coisas estavam acontecendo e os meus pais também estavam amadurecendo na vida e vivendo várias outras interferências e temáticas da vida humana. Então, a crise conjugal, tanto sua, quanto dos seus pais, quanto dos seus filhos, ela é uma crise que natural do casal viver dentro da vida conjugal. O que esses casais vão fazer com essa crise, que aí diferencia. Tem gente que vai negar, tem gente que vai perceber, tem gente que vai cuidar, tem gente que não vai cuidar. Aí que vai fazer as diferenças de como olhar para essa crise. Relação versus instituição. Na história da nossa sociedade, a gente foi aprendendo a construir a instituição familiar. O que é isso? É obrigado a construir família. Então, você construía família, né? Muitas vezes a família era feita um negócio, né? Você chegava o filho de um proprietário de terra para uma filha de um outro proprietário de terra para juntar as duas terras, né? Então, esse negócio que era a instituição familiar. E muitos outros, né? E muitas vezes era obrigado a ter a família, porque ou a menina engravidou, né, da casa, e aí tinham brigado, porque tinha toda uma vergonha que gerava em torno disso, né? A gente está falando de um tempo atrás, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um tempo à frente, né? Muitos casamentos hoje também são feitos por esse motivo. Toda uma história, uma lealdade familiar que é proibida você de alguma maneira transgredir ou fazer diferente, né? A gente vai ter uma próxima aula que vai ser sobre diferenciação, que é exatamente isso. Como é que eu consigo me separar da minha família de origem, separar também uma palavra positiva e pertencer a ela. E aqui na crise é um pouco essa mudança de olhar. Falei da separação porque a separação também tem esse olhar negativo, de olhar para essa crise não mais com um olhar negativo, mas com um olhar de oportunidade. A crise é uma oportunidade, que a gente cuida daquilo que a gente percebe. Se eu não percebo, eu não cuido. Se eu não olho e não vejo a sinalização ou do meu corpo, ou da vida, ou do outro, eu não vou cuidar, eu não vou ter chance nem oportunidade de cuidar. E nem sempre a vida é justa nesse sentido. Muitas vezes as coisas acontecem, muitas vezes eu tenho um sintoma do meu corpo, onde está me convidando, me convocando a cuidar desse sintoma, só que é um sintoma que não dá tempo para eu cuidar e eu faleço. E às vezes eu tenho um sintoma que dá tempo para eu cuidar e a medicina também está avançada para eu cuidar e eu consigo cuidar e fazer parte, e faz parte desse meu processo e eu amadureço e cresço com esse sintoma. Então, tanto o nosso corpo vai sinalizar, quanto a nossa vida vai sinalizar, quanto o outro vai sinalizar. Então, instituição familiar foi aquilo que a gente foi programado, quase neurofisiologicamente, para fazer, para ser, né? Aquela família tradicional, mesmo que não seja a família tradicional, mesmo que você não tenha isso na sua história familiar, a gente vive numa cultura, né? Uma cultura judaico-cristã, que tem uma certa exigência, de alguma maneira, de padrões, de modos de pensar, sentir e agir. Só que a gente já sabe que existe uma diversidade de formas de ser, diversidade de formas de ser pessoas, de ser famílias. E é muito interessante a gente poder perceber quando a gente cai nessa armadilha de construir uma instituição familiar. Versus o quê? Relação familiar, relacionamento. A começar por quem? Pelo casal.
toda a família ela é fundada inicialmente pelo casal. O que faz ser casal? Além da cumplicidade, amizade, né, da vida conjugal, a vida sexual, né? Às vezes eu tenho uma cumplicidade com uma amiga, tenho uma proximidade de uma amiga, só que ela é minha amiga, ela não é uma pessoa que eu estou construindo uma vida junto, não é uma pessoa que eu tenho uma relação sexual. Então, também a vida sexual do casal é muito importante, porque é essa que nomeia, de alguma maneira, que eles são um casal, né? Onde vão estar fundando ou não a sua família. A partir do quê? Do nascimento do filho. Então, relação conjugal é um grande desafio, porque é um relacionamento, são duas pessoas se relacionando. E esse relacionamento ele precisa ser prazeroso, ele precisa aprender, porque ao mesmo tempo esta pessoa está num tempo de vida, está num processo individual de maturidade emocional. E essa, de um outro processo individual. E às vezes eu estou preso porque a outra pessoa está ainda crescendo, aí eu preciso convidar essa pessoa a um novo processo. Na vida conjugal, um convida o outro. Um pega carona no processo do outro, no processo de quê? De crescimento, de maturidade, de emoção, no processo de acolhimento. Então, os dois, um está muito próximo do outro, né? Se existe alguém que possa ajudar a gente a amadurecer, a crescer, é essa pessoa que está muito próxima da gente, a pessoa que você escolheu para construir uma vida a dois. Então, essa pessoa, teoricamente, deveria ser a pessoa mais próxima de você. Por isso que o Freud, lá no século XIX, fala dessas duas fontes de energia, do amor e do trabalho, que realmente são, né? Então, por isso que é importante, quando surge a crise conjugal no amor, a gente poder olhar para ele e ajustar essa mesa de som. Ou não negá-lo. Muitas vezes esse amor, esse ajuste da mesa de som, ele é negado, né, por N motivos, e eu vou criando uma certa... Em Minas tem essa expressão que é gambiarra, né? Eu vou criando esses fios que eu vou colando, eu mesmo vou fazendo, eu vou construindo uns puxadinhos para cá, uns puxadinhos para lá. Para quê? Para não olhar para a crise conjugal. Por quê? Porque crise é sinônimo de separação. E não é verdade. E muitas vezes esse meu medo ele vai fazer o quê? Realmente eu ter que me separar. Porque muitas vezes cria-se um abismo entre esses dois casais, onde fica difícil esse casal conseguir construir ou crescer juntos, porque vai se distanciando emocionalmente, vai se distanciando no seu coração. Por isso que a crise ela é para ser colocada em cima da mesa. Para quê? Para o casal juntos crescerem e amadurecerem. Então, construir relação conjugal, relação familiar, e não uma instituição familiar. Mesmo que eu construa uma instituição familiar, eu tenho todo o direito de transformar essa instituição familiar numa relação conjugal. Muitos casais que chegam na crise conjugal, muitas vezes estão aqui. Na verdade, eles não fizeram esta ponte para construir essa relação familiar. E muitas vezes, na história da família deles, não tem ninguém que fez. E aquilo que a gente conversou, né? Às vezes, se não tem ninguém na minha família, é como se eu não tivesse direito dele. Mas por que na sua família? Porque é onde é o nosso primeiro encontro social, primeiro encontro cultural. Somos um indivíduo social e individual ao mesmo tempo. Intenção e ação. Isso é muito confundido também no consultório, tanto com os casais, quanto com a família, quanto individual, né? Porque eu posso ter a intenção de amar, a intenção de fazer bem, mas muitas vezes, na minha ação, eu não consigo fazer. A gente faz tudo o que a gente pode dentro daquilo que a gente tem. E amar significa ter essa possibilidade de ação, né? Amor não é só uma ideia, não é só uma intenção, é a ação. Então, eu posso ter 3 portas na minha frente. E na minha cabeça, eu penso, eu posso entrar em qualquer uma delas. Mas quando eu vou consultar a minha ação, meu movimento, para onde eu posso ir, eu percebo, eu só posso entrar na porta A. Então, eu estou preso. A minha ação está muito limitante, muito limitadora, muitas vezes com crenças limitantes, mas está presa, né? E a minha intenção é a melhor possível de amor, né, de afeto. Muitas vezes a gente fala até isso em relação quando a gente vai trabalhar com a família, né? Em relação aos pais em direcionamento aos seus filhos.
que, sem dúvida nenhuma, o amor desses pais são enormes. Mas o que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, é a ação, é a possibilidade de ação. E é o mesmo para a vida conjugal, que é o mesmo quando se depara uma crise conjugal. Muitas vezes, na crise conjugal, a gente trabalha essa ação, essas crenças limitantes, né? Essa dificuldade. Às vezes, um está preso à família de origem de um, e o outro está preso à família de origem do outro. E presos a essas crenças, a essa dificuldade de poder se separar lá para poder casar aqui. Casar no sentido de relacionar, para eu poder estar fundando a minha família dentro da minha história. Vamos seguir adiante, que a gente vai estar voltando nesses temas. Existe uma diferença de você ser um indivíduo, de você ser um casal, de você ser uma família. E muitas vezes é importante a gente poder saber disso. Por exemplo, se eu vou num departamento público qualquer e tem uma ficha lá e está escrito assim, qual é a sua família? Se eu não sou casado, se eu não tenho filho, se eu não tenho um relacionamento, eu vou colocar meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, meu irmão. Eu vou para onde? Para a família de origem. Se eu vou para esse mesmo departamento público e eu tenho um relacionamento, eu ainda não tenho uma família, ainda não tenho filhos, ainda não tenho um relacionamento. Eu vou preencher. Muitas vezes você vai ficar na dúvida se eu coloco o outro ou se eu coloco a minha família de origem. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então, às vezes eu só coloco o outro. Fico na dúvida, será que é família mesmo? Eu sou um casal, mas esse casal é família? É casal, para mim é isso, a minha família sou eu e minha mulher, minha família sou eu e meu relacionamento, independente da configuração da relação, mas é um casal. Então você fica nessa dúvida ali na hora de colocar. E às vezes você coloca você e o seu marido, você vai criar, colocar lá e escrever. Se você já fundou a sua família, se você já casou e já teve filhos, independente de como, de que forma, qual a configuração dessa família. Muitas vezes você vai colocar você, seu companheiro, sua companheira e seus filhos. Então, por quê? Porque nós somos. Se você já é casado, já tem filhos e está na vida, nessa gestão, você é um indivíduo, um casal e uma família. E são instâncias diferentes. Porque eu tenho, como indivíduo que sou, eu nasci numa família. E dentro dessa família eu vivo um processo de separação, né? Porque eu vou crescendo, vou amadurecendo, porque o filho é do mundo, né? Então eu saio de uma dependência, vou para uma independência e vou fundar a minha família, né? Vou seguir meu caminho, inaugurando a minha vida. Aí eu vivo um relacionamento, aí eu começo a ter uma relação conjugal. E aí é um outro lugar, que é um lugar onde os meus 100% é 50%. Sempre. Na vida conjugal, o seu 100% é 50%, no que diz respeito ao conjugal. Tudo que diz respeito ao conjugal, tudo que diz respeito à relação dessa intimidade, dessa proximidade do casal, sempre o meu 50% é 100%. Muitas vezes no consultório, a pessoa quer salvar o casamento. E ela fala, não, eu sou disposto a fazer 100%. Aí o terapeuta vai falar para ela, olha, o seu 100% é 50%. O outro tem que querer e desejar casar com você. Não adianta só você desejar casar com o outro, ou salvar o casamento, ou fazer esse casamento acontecer de qualquer maneira, se o outro não quer. Então, existem duas pessoas e as duas, a princípio, têm que desejar, têm que ter essa intenção de querer estar juntos. Mesmo que a minha ação seja com mais dificuldade, a intenção esses dois precisam ter e depois poder trabalhar esse movimento de ação. E a família, né, que envolve seus filhos, envolve toda uma dinâmica familiar, né, que a gente já teve da nossa família de origem, então a gente também pertence a essa família de origem, né, e aí eu tenho que me diferenciar de lá para poder fundar a minha família. E aí eu pertenço a essa outra família. Então são instâncias diferentes, lugares diferentes. O indivíduo ele não consegue fazer 100% da vida conjugal e nem 100% da vida familiar. Fernando Rey, que é um psicólogo que dá aula na Universidade de Brasília, em várias aulas em universidades, acho que em Moscou, na América Latina, infelizmente ele faleceu no ano passado, mas ele traz o conceito de subjetividade social.
que é assim, a primeira pessoa que fala muito claramente sobre uma subjetividade que é individual e social ao mesmo tempo. Então, toda essa discussão histórica, da história da psicologia, o que determina mais? É o sujeito, é o biológico ou é a cultura, contexto? Leia-se a família. Não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão, porque essas subjetividades elas se atravessam, tanto a individual quanto a social, e vai sendo construindo esse ser individual, que é aquele self-interface, que a gente já conversou sobre isso, e quando esse ser individual, que construiu um self-interface com a sua família, se relaciona com outro ser individual, que construiu um self-interface com uma outra família, eles fundam um casamento, um casal. E esse casal, se ele vai ter filhos, ele funda a sua família. Então, isso é um processo e cada coisa tem o seu lugar. Amar e trabalhar são as nossas duas fontes de energias, né? Por isso que é importante a gente poder olhar e investigar também tanto a vida profissional, a vida financeira da família, tanto da família de origem quanto da família individual, quanto os relacionamentos do seu paciente, do seu cliente, né, que já vivenciaram, que já experimentaram, o que eu aprendi das minhas histórias, né, de fracasso, de sucesso. E aqui eu coloquei 3 pontos que é muito importante para a gente saber: terapia individual, terapia de casal e terapia de família. Então, não tem nenhuma que compete com a outra. São espaços e lugares diferentes, proposições e propostas diferentes. Agora, dependendo do que a pessoa estiver vivendo na vida individual, por exemplo, de um cliente que chegou no meu consultório de forma individual, existe uma prioridade de trabalho. E, às vezes, até brinco que a bola da mesa de sinuca, a gente tem a bola da vez, a bola que você precisa acertar na mesa de sinuca. Só que, às vezes, você está próximo de outras bolas que você pode arriscar e acertar, e você pode acertar, mas existe a bola da vez, né? Então, quando alguém chega no seu consultório e está com uma crise conjugal, vivendo uma crise conjugal, seja ela declarada, seja ela não percebida, ou seja ela negada, existe uma demanda de um trabalho, de uma terapia conjugal. Isso é um trabalho muito potente dentro da vida, dentro do consultório, né? Por quê? Porque ela é feita com o casal, então ela é feita com 50% de um e 50% de outro, e ela é de forma muitas vezes breve, onde a gente vai poder olhar juntos, convidar esse casal, essas duas pessoas, a dar esse passo de maturidade em que a vida, o ciclo de vida e a dinâmica familiar está pedindo para eles. Eles podem não dar, cada um no seu papel, né? Mas o convite, a crise chama a um convite para andar. Da mesma forma que o sintoma nosso, da nossa vida, né, geralmente ele surge numa mudança de ciclo, né, quando a gente está preso no ciclo anterior e a gente precisa ir para o ciclo posterior. A partir do momento que você se prende, você pode gerar sintomas físicos, sintomas pessoais, né, na sua vida. Na vida conjugal, o mesmo. Se eu não consigo ir para o ciclo que a própria família que eu fundei, ou a própria história que eu estou vivendo, está me convidando, por N motivos justificáveis, isso pode gerar uma crise conjugal, porque começa a ter esse abismo entre o casal. E muitas vezes o próprio casal não consegue ir. E isso vai gerando também um processo de adoecimento da vida conjugal. Então, é importante, quando você está no seu consultório, com a terapia individual com o seu cliente, saber: crise conjugal se trabalha na terapia de casal e não na terapia individual. Na terapia individual, a gente cuida sim, mas cuida dos 50% que está na crise conjugal. Então, eu estou com 50%, eu estou com um indivíduo na crise conjugal que eu vou estar cuidando dele, trabalhando com ele o tempo dele, as questões emocionais dele, o ciclo de vida que ele está, mas eu estou com 50%. Logicamente, se esse indivíduo ele começa a amadurecer, crescer, ele também manda essa sinalização para o seu parceiro, para a sua parceira, convidando para esse caminho, tá? Convidando o outro a pegar uma carona num ciclo individual, nesse processo de amadurecimento desse indivíduo, e seguir adiante. Mas, metodologicamente, se existe um método que chama terapia conjugal, é a orientação
melhor para a pessoa que está vivendo uma crise individual. Né? Muitas vezes no consultório, eu até brinco com os meus próprios clientes individuais, né? Se você só tem um dinheiro para investimento em terapia, muitas vezes eu falo, ó, faz a terapia conjugal, a gente dá uma pausa, você faz uma terapia conjugal, né? Eu até digo, não precisa fazer comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa. O mais importante é você cuidar disso, né? Porque às vezes isso daqui é uma mesa de som que você só precisa ajustar a bateria, que está alta demais, ou a guitarra, você precisa fazer esses ajustes e que sozinho você não está conseguindo fazer. Só que, às vezes, nessa metodologia da terapia de casal, se torna possível, com um terapeuta, logicamente, habilitado para trabalhar com a vida conjugal, trabalhar sistemicamente com esse casal. Ou, em umas outras abordagens, né, na abordagem psicanalítica, não importa qual abordagem, mas o terapeuta está nessa capacidade de trabalhar com, tecnicamente, com a vida conjugal. E aí, metodologicamente, é mais interessante ele estar cuidando da vida conjugal. E o mesmo com a família, né? Muitas vezes, o sintoma ele é um sintoma familiar. E, às vezes, o casal é barra família, porque o casal já tem filhos. E, às vezes, o sintoma está nos filhos. Muitas vezes, a crise conjugal ela leva o filho a ter um sintoma. Dentro da visão sistêmica, o sintoma ele é individual e sistêmico ao mesmo tempo, que tem a ver também com as terapias individuais. É só ampliar esse olhar, né? Se a gente pensa no self, por exemplo, no self individual e social ao mesmo tempo sendo construído, então, logicamente, o sintoma ele tem a ver com o individual e com a família ao mesmo tempo. Então, olhar para esse sintoma e olhar para esse sistema é importante. Às vezes o sintoma está muito alto, a gente precisa focar o sintoma, mas nunca esquecer desse sistema que gerou esse sintoma, né? Que gerou esta pessoa, por exemplo, membro da família, e que está com um sintoma, né? Aqui a gente não está focando muito a família, e sim a crise conjugal. Mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a crise conjugal não declarada, não anunciada, negada, ela gera sintoma nos filhos. Porque os filhos vão denunciar essa crise conjugal, vai denunciar que não está bom, né? E, muitas vezes, os pais que ainda continuam não querendo olhar para esse sintoma da crise conjugal, porque ainda tem essa ideia de crise ser uma coisa ruim, ou crise vai levar à separação. Separação é uma possibilidade de acontecer, mesmo sem você estar em crise. Para existir um casamento, um relacionamento, precisa existir duas pessoas querendo estar juntas, né? Ninguém é obrigado a estar um com o outro. Então, a partir do momento que duas pessoas ficam juntas, e isso é tão forte que o casal ele se torna da mesma família quando eles são juntos. Se eles se separam, eles deixam de ser da mesma família. E é essa história. Ah, mas eu tenho um filho. Mesmo eu tendo filho, o casal estando junto que tem filhos e se separou, os filhos começam a ter dois núcleos familiares. Mas esse casal, eles já não são da mesma família. Por quê? Porque eles estão abertos a fundar uma nova família, se eles desejarem, a viver um novo relacionamento. Então, é aquela coisa no seu lugar, né? Cada processo no seu lugar, cada ciclo no seu lugar. Então, às vezes, esse sintoma, ele é dos filhos, ele é simplesmente uma necessidade desse casal olhar para essa vida conjugal, olhar para essa crise conjugal. E, gente, os colegas que já trabalham com terapia de casal, com família, sabem disso. Isso é muito comum, né? Às vezes, o fato do casal chegar no consultório, declarar a gente precisa de ajuda porque a gente precisa de cuidar dessa nossa crise. Só isso, às vezes, faz o filho que estava denunciando o sintoma começar a melhorar, né? Porque criança ou vai denunciar no corpo, ou na escola, ou no comportamento, né? Por quê? Porque muitas vezes ela não tem a capacidade de elaboração do que está acontecendo, diferente de nós adultos, que eu posso dizer, olha, eu não me senti desse jeito, eu acho que foi isso, aquilo que está ruim para mim, o que está ruim aqui nesse casamento é isso, o que está ruim na minha relação com meu pai é isso, é quando você faz aquilo. A criança não tem essa capacidade de elaboração, de diálogo, de conversar sobre essas coisas, como nós adultos deveríamos ter, né? Então, muitas vezes eles vão denunciar, eles vão agir, vão ficar agressivos, vão ficar mais introspectivos, vão ter dificuldade no aprendizado, então vão trazer de alguma maneira, e às vezes é importante o casal
parar e olhar para a vida conjugal, né? E olhar para a crise com um olhar positivo, olhar de ajustes, ele é um olhar muito importante, né? Então, o convite que eu faço para vocês é começarem também a desmistificar essa ideia da crise, porque junta a crise no olhar negativo, e junta a própria dificuldade das pessoas, de maneira geral, de pedir ajuda, né, como se a gente pudesse vir de uma boa dependência, para uma boa independência, fundar a nossa vida adulta e nunca mais precisar de ajuda, né? Como se ser adulto é o ser que não precisa de ajuda. Não existe isso, gente. A gente precisa de ajuda, né? Na análise bioenergética, a gente trabalha muito essa capacidade de você pedir ajuda, de resgatar o direito de pedir ajuda. Para quê? Exatamente para isso. Para quando eu precisar de ajuda, eu poder pedir, né? Ajuda do outro, da minha rede, mas também ajuda profissional, técnica, capacitada para trabalhar com aquilo, com aquela questão que eu tenho. Então, um convite a vocês, terapeutas individuais, olharem para isso. Da mesma forma que a terapia conjugal não vai trabalhar questões que se trabalham na terapia individual, né? Não vai, né? Não é um propósito. Muitas vezes, um esbarra no outro, mas são lugares diferentes. E o mesmo com a terapia de família, né? Que está ali envolvido os filhos, né? Às vezes, sim, a terapia de família vai entrar na vida conjugal, né? Porque, às vezes, para ser família, você precisa ser casal anteriormente. Mas aqui são dois lugares diferentes, que se esbarram, mas são diferentes, são técnicas diferentes, são metodologias diferentes. Então, se eu estou com um paciente individual, e que eu vejo que ele tem uma crise conjugal e que está, logicamente, está drenando essa energia, eu posso aconselhar, olha, eu acho que vale a pena você fazer uma terapia conjugal, né? Você pode continuar aqui na terapia individual, né? Ou se você desejar encerrar aqui para fazer lá e depois voltar, mas o mais importante é ele entender que existe esse lugar para ele poder cuidar da crise. Porém, para a pessoa ir para um trabalho de uma terapia conjugal, os dois precisam querer. Eu não posso colocar um no porta-mala, levar para o terapeuta, ó, trouxe aqui para a gente fazer terapia conjugal. Aí ele pergunta para o outro, cara, você quer ficar? Você quer fazer terapia? Não, eu só vim aqui porque ela mandou. Então, o mais importante é os dois poderem estar nesse trabalho, né, juntos, né? Muitas vezes eu atendo um cliente que fala, não, a gente precisa de terapia conjugal, mas eu não sei se meu marido vai trazer. Eu falei assim, mas ele vai querer, mas eu falei assim, mas ele está sabendo que a senhora está aqui, que procurou? Não, ainda não sabe de nada, eu só estou verificando, daqui a pouco eu vou falar com ele, vou ver, de repente eu queria pedir a sua ajuda para você ligar para ele, para ver se você convence a ele. Eu falei assim, não é por aí, não é esse o caminho. Então, também existem limitações para a terapia conjugal. E a limitação é os dois quererem, porque senão não tem como fazer, né? Você não pode trabalhar individualmente ou casal, porque indivíduo eu estou 50%, eu não estou com os dois. E existe um conjunto de ferramenta, trabalho, de técnica, que ajuda esse casal de forma breve a olhar e cuidar e ajustar essa mesa de som. E isso, a fonte de energia do amor que estava lá travada pode abrir, pode seguir adiante. Mas terapia de casal, eu ouvi falar, se eu escuto muito, que quem faz terapia de casal se separa. Então, isso não é verdade, né? Eu nunca vi uma pesquisa falando disso, mas isso não é verdade. Primeiro, que se separar, basta ser um casal para poder se separar. Segundo, que a terapia de casal, ela convida, já que tem duas pessoas aqui com a intenção de cuidar disso, inicialmente ela está convidando esses dois a cuidarem desse mundo emocional, a cuidarem do afeto, do relacionamento deles, a fazerem o quê? Eles mudarem um ciclo que eles estão com dificuldade de mudar. Tem duas pessoas com a intenção de cuidar. Então, mais chance ainda tem dessa relação seguir. Se esse casal nega, eles podem até continuar a vida inteira junto, mas muitas vezes eles vão estar construindo uma instituição familiar. E muitas vezes os filhos ficam com dificuldade, muitas vezes, de ir para o mundo. Porque se eles estão juntos por causa da instituição familiar e não por causa da relação conjugal, o que me faz estar com o outro não é o outro, e sim somente a minha família, somente os filhos, somente essa entrada dos filhos e a minha família.
E isso pode me prender a estar num lugar mais saudável e prender os meus filhos a viver o processo natural da vida, que é os filhos são emprestados para a gente, mas para eles irem para o mundo, para eles fundarem as famílias, respectivas famílias deles, ou não, se eles não desejarem. E aí vem um grande conceito, né? A primeira vez que eu ouvi foi com o Dr. Moisés Grossman, né? Sobre casamento emocional. O que seria esse conceito de casamento emocional? O que o professor, doutor e querido Moisés Grossman coloca nas pesquisas, no livro dele, é o seguinte: as pessoas são casadas, muitas vezes, institucionalmente, são casadas financeiramente, são casadas na missa, na igreja, ou qualquer religião que a pessoa frequenta, então ela casou também religiosamente, socialmente, só que ela não casou emocionalmente. E ele coloca como esse casamento emocional, que realmente a gente que está na prática de consultório, a gente vê muito disso. Então, ele coloca e, ao mesmo tempo, a gente verifica na prática, né? Aquela coisa da teoria e da prática entrelaçada. E ele coloca que o casamento emocional é um responsável das separações, dos divórcios, dos litígios, né? Das grandes questões que envolvem, muitas vezes, o adoecimento do casal. O que é, então, Fernando, o casamento emocional? O que seria isso? Como é que faz isso, né? Então, o casamento emocional é quando eu consigo estar diferenciado, separado da minha família de origem, do meu pai, da minha mãe, do lugar que eu ocupei da minha história familiar, suficiente para quê? Para eu conseguir casar com uma outra pessoa que tem uma outra história familiar, que tem uma outra cultura familiar, que tem outros modos de sentir e de agir, para a gente fundar a nossa família. Então, às vezes, eu estou mais casado com a minha família de origem do que com a minha mulher, com os meus filhos, com a família que eu criei, que eu fundei, né? Ah, então isso significa que eu tenho que romper, esquecer da minha família de origem? Não, não é isso. Eu preciso me diferenciar, que eu fazer isso, ó, eles sou eu, né? Eu posso ter uma família de pessoas, sei lá, de pessoas que trabalham em determinado lugar e eu não trabalhar. Família de médicos e eu ser uma outra profissão que não tem nada a ver com a medicina, né? Eu posso ter uma família toda que frequenta uma determinada religião e eu decidi frequentar uma outra. Eu posso ter uma família, então, separar, diferenciar, né? Porque a partir do momento que você funda a sua vida adulta, você pode colocar as cores, né, da vida adulta que você deseja. E sem deixar de pertencer a essa família, sem deixar de participar, pertencer a essa família com cuidado, respeito pelas diferenças. Então, muitas vezes a gente está preso nessa família de origem. Olha, seu filho está internado no hospital, sua mãe está em outra. Onde você passa a noite? Então, são lugares que são importantes a gente parar para ver esse assim, com quem que você está prioritariamente, né? Que deveria estar na sua família que você fundou. Ah, então isso significa que eu estou negando a minha família de origem? Não, isso significa só que eu estou diferenciado dessa família de origem. E, logicamente, eu vou estar cuidando deles também, cuidando do meu pai, cuidando da minha mãe. Só que a prioridade é a minha fundação dessa família, é o ciclo de vida que eu estou, é o momento que os meus filhos estão. Então, isso é o casamento emocional. Eu consegui estar diferenciado para poder estar casado com o outro. Qual é a prioridade metodológica para a crise conjugal? Terapia de casal. Então, você que está numa terapia individual com o seu paciente, e se você já percebeu que existe essa crise, muitas vezes declarada, às vezes os casais chegam aqui com a ferida aberta, e é muito importante você orientá-los a estar numa terapia conjugal. Existem infinitos terapeutas de casal e de família muito competente, muito experiente. Tipos de crises são as percebidas, as não percebidas e as que eu tenho consciência, né? Está consciente. Isso também é importante você perceber. O terapeuta perceber que a pessoa está numa crise conjugal, mesmo se não está percebida, mesmo se ela está negada. Então, um exemplo, tem casais que
que estão juntos, mas eles estão na instituição familiar e às vezes não estão juntos, e tem um abismo de distância um do outro, né. Então você vai percebendo esse distanciamento. E convidar os dois o quê? A reconhecer que existe essa crise e que eles precisam olhar para isso, porque se eu não olho para uma crise conjugal, eu posso, sistemicamente, ajudar a gerar o sintoma nos filhos. Mas por quê? Porque o filho está na construção do self, e a construção do self vem parte com o processo biológico e parte com o processo social, que naquele caso é a família. O filho precisa do outro para estar vivo, né? Ele está criança, em desenvolvimento. Então ele vai precisar dessa família e desse apoio. Então aqui a gente finaliza esse dia de hoje, a gente conversando sobre o casamento emocional e sobre esses pontos que são importantes, né, da crise conjugal, de poder olhar, perceber e ver qual a metodologia adequada ou não. Uma outra coisa importante que eu não coloquei é, aqui existem as pessoas que têm a informação para ser cuidado de forma adequada e as pessoas que não têm a informação para ser cuidado. Tem gente que tem oportunidade para ser, tem gente que não tem oportunidade para ser, né? E hoje, né, no mundo, no Rio de Janeiro, no Brasil e fora do Brasil, existe possibilidade de cuidado do mundo emocional, tanto para quem tem dinheiro, para quem não tem, né? Existem instituições que trabalham com isso. Então, é muito importante, principalmente, a informação, né? Para a pessoa ter a informação, porque sem a informação, aí é difícil de buscar. Sem o entendimento e a compreensão, sem o contato, muitas vezes, se eu estou negando, é difícil de cuidar, né? Eu não cuido daquilo que eu não vejo e nego, né? Tanto que a negação é a primeira fase. Eu estou negando e não estou olhando, né? Então, é importante a informação, né? O terapeuta também poder informar. Bom, um prazer estar aqui com vocês, finalizando esse dia, e a gente vai se ver aí no próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau.